Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. 10 dias depois de condenado por participação no assassinato do menino Bernardo, juíza concede liberdade condicional a Evandro Verganovics. Violência em Porto Alegre. Em plena luz do dia, homem é assassinado a tiros no bairro Cidade Baixa. Fraude no seguro-desemprego. 2 empresários e funcionários deles são presos no centro do estado. Servidores municipais voltam ao trabalho amanhã em Porto Alegre. Já em Gravataí, paralisação do funcionalismo deixa 25 mil alunos sem aula. Greve é por causa de projetos da prefeitura que acaba com o plano de saúde. E em pleno outono, macacos, iraras e antas se refrescam com picolés no zoológico de Gramado. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Eu sei que é a lei brasileira, mas é triste, rapaz. Um dos condenados pela morte do menino Bernardo Boldrini já está em liberdade condicional. No entendimento da justiça, o motorista Evandro Verganovics já tem direito à chamada progressão do regime. Deveria ser chamada regressão, já que ele vai ficar menos tempo na cadeia agora, né? O Ministério Público anuncia que vai recorrer da decisão. Evandro Verganovics foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pela morte e ocultação do corpo de Bernardo Boldrini. Que sua condenação definitiva recai na pena de 9 anos e 6 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, condena o réu no pagamento de 14 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Segundo a decisão da juíza Sucilene Engler, ele recebeu liberdade condicional porque já cumpriu 1/3 da pena e tem bons antecedentes. Evandro estava no presídio estadual de Três Passos, no Noroeste Gaúcho, havia quase 5 anos. Agora, ele precisa se apresentar à justiça a cada 3 meses e comprovar que tem um trabalho. O motorista também não pode mudar de cidade sem avisar a juíza. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Para os promotores, Evandro não poderia receber liberdade sem antes passar por outros regimes. Segundo o advogado, Evandro já está com a família em Frederico Westphalen, cidade onde Bernardo foi morto e enterrado em uma cova. Além dele, foram considerados culpados o pai do menino, o médico Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Gulini e a irmã de Evandro, Edelvânia. Os 3 permanecem em regime fechado. A lei brasileira é um deboche. É um deboche. Que história é essa que o cara tem bons antecedentes? Ele acaba de ser condenado por participação em um assassinato, por ocultação de cadáver. Mas olha, ele tinha bons antecedentes, então isso conta. Vamos parar com isso. O crime foi hediondo, foi bárbaro. E o sujeito está se beneficiando de algo que era o seguinte, olha, vamos fazer uma progressão. Eu não gosto de progressão de regime, eu acho que deveria ser regressão, porque afinal de contas está diminuindo a pena. Mas o sujeito agora pode estar passeando em Frederico Westphalen. Passeando, simplesmente passeando. Olhando os cidadãos de bem da cidade e dizendo, olha, já cumpri, já paguei o que eu tinha que pagar. Que lei é essa, lei brasileira, que um sujeito participa de um crime como o crime que matou o Bernardo, oculta cadáver e já está solto. Não é culpa da juíza, não é culpa da juíza, é a lei brasileira. Que se nós não mudarmos, vai continuar debochando na cara da gente com esses bandidos soltos, beneficiados por uma lei que é porca, para se dizer o mínimo. Eu ia dizer outra palavra, mas é uma lei mal feita. É uma lei que não favorece a nossa sociedade, porque a gente convive com a bandidagem logo depois que eles cometem os crimes. Fato que está acontecendo hoje, infelizmente, lá em Frederico Westphalen. E essa eu podia botar assim, hashtag nós avisamos. Denúncias de irregularidades na Santa Casa de Rio Grande, no sul do estado. A mantenedora do hospital busca o rompimento com o Instituto Viva Mais. O contrato foi firmado em novembro do ano passado.
Com dívidas estimadas em mais de 250 milhões de reais, a Santa Casa de Rio Grande decidiu terceirizar os serviços em novembro do ano passado. Na época foi feito um contrato com o Instituto Viva Mais. A entidade se comprometeu em fazer a gestão financeira, repassar mensalmente R$500 mil ao hospital e prestar assessoria técnica para equilibrar as dívidas. Mas desde que o Instituto assumiu o hospital, surgiram denúncias de irregularidades. Há indícios de que recursos públicos destinados à instituição hospitalar estavam sendo movimentados em contas bancárias do Instituto. Situação que levou o Ministério Público a abrir inquérito de improbidade administrativa. É possível hoje identificar quais atividades são realizadas nele. Né? O que posso te dizer é que há já hoje o desenvolvimento de atividades de levantamento de informações, né? Para poder, enfim, instrumentalizar uma tomada de decisão. Com suspeita de fraude, o Ministério Público recomendou a rescisão de contrato entre o Instituto Viva Mais e a Santa Casa. O governo do estado seguiu a orientação da Justiça e só deve fazer o repasse de recursos para as contas do hospital. Há cerca de 30 dias, a mantenedora da Santa Casa reassumiu a gestão do hospital e agora busca o rompimento do contrato com o Instituto Viva Mais. É o que apontam os dirigentes do Sindsaúde, que buscam uma solução para que os 1.200 funcionários recebam os atrasados do ano passado, como 3 meses de salários, férias e o 13º. Já está havendo a solicitação de uma quebra de contrato amigável com a Viva Mais. Então, acredito que a qualquer dias, a semanas, já está sendo solucionado esse problema. E agora vamos tratar da violência em Porto Alegre. Um homem morreu após ser baleado em plena luz do dia no bairro Cidade Baixa. Luciane Coleman, nas informações sobre esse caso. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha, a vítima foi identificada como Gabriel Pontes Fonseca Pinto, de 28 anos. O advogado foi atingido por 2 tiros. Nessa imagem, a gente vê ali o autor dos disparos chegando de moto. Aí ele retira o capacete e sai a pé. Naquele intervalo, então, acontece o crime. Depois a gente vê ele retornando e fugindo na moto. Isso aconteceu por volta das 4 da tarde, na Lime Silva, quase esquina com Alberto Torres. A gente tem uma outra imagem que mostra o criminoso, assim, correndo e guardando a arma, exatamente fugindo antes de ele atingir ali a moto e então conseguir fugir. Olha ali mais uma vez, né? Tá ali o destaque da imagem. A polícia encontrou com a vítima a carteira com R$900 e um celular. De acordo com testemunhas, Gabriel teria reagido. Ele chegou a ser encaminhado à HPS, mas não resistiu aos ferimentos no abdômen. A polícia investiga o caso e trabalha na hipótese de latrocínio, né, Felipe? Que é o roubo seguido de morte, nesse caso, provavelmente tentativa de roubo. E aí a vítima acabou morrendo no local. Não reage ao que a gente sempre diz aqui. Agora a gente vai, claro, atrás de mais informações a respeito de todo esse caso, mas a primeira informação que vem, né, é um latrocínio, né, e a reação da vítima de forma indevida, infelizmente. No centro do estado, empresários e funcionários foram presos após fraudar o seguro-desemprego. Quem tem as informações é a Bruna Tasqueto. 7 pessoas foram presas por fraudar o seguro-desemprego. A ação aconteceu em empresas de Cuias, em Arroio do Só, distrito aqui de Santa Maria. A Polícia Federal e o Ministério do Trabalho descobriram que empresários demitiam os funcionários e os recontratavam sem carteira assinada. Assim, os empregados seguiam trabalhando e recebendo o benefício do seguro-desemprego e os empresários, por sua vez, não pagavam os encargos trabalhistas. Os 2 empresários e os 5 funcionários foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria e vão responder pelo crime de estelionato. Isso tem um nome, são picaretas, rapaz, estelionatário dos grandes, vou te dizer, hein? Uma grande operação contra o tráfico de droga aconteceu hoje em 34 cidades gaúchas. Aqui na capital, criminosos chegaram a expulsar moradores de suas casas. Lu. Pois é, Felipe, no bairro Restinga, a polícia recebeu denúncias de que famílias foram expulsas de casa pelos criminosos que queriam controlar ali todo o condomínio popular. No total, 14 pessoas foram presas em toda a operação pelo Estado. As ações que fazem parte da nova estratégia da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, elas seguem acontecendo em 34 cidades, inclusive agora à noite, Felipe. Polícia Civil e Aldenarc por esse trabalho todo aí. Cerca de 25 mil alunos estão sem aula em Gravataí.
Servidores fazem greve desde segunda-feira em protesto contra um projeto da Prefeitura que está para ser votado na Câmara de Vereadores e acaba com o plano de saúde. Salas de aula vazias, alunos em casa. Boa parte das escolas municipais de Gravataí estão com as portas fechadas desde segunda-feira. A paralisação é contra o projeto da Prefeitura que propõe a extinção do IPAG Saúde, o plano de saúde dos servidores municipais. Esse é o sentimento, né, de receio, de abandono, de desamparo. Nós já viemos num processo aí, ao longo dos 4, 5 últimos anos, de achatamento salarial. A mobilização dos professores nesta terça-feira foi em frente à Câmara de Vereadores para pressionar os parlamentares a não votarem o projeto. A greve é por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Professores Municipais de Gravataí, a adesão ao movimento aumentou e já chega perto de 90%. Para voltar ao trabalho, os servidores exigem que o projeto seja retirado pela Prefeitura ou rejeitado pelos vereadores. A categoria quer debater com o governo municipal uma proposta alternativa. Que ele retire o projeto 19 e sente à mesa para negociar conosco, porque nós temos propostas que podem tornar sim o IPAG viável. Hoje, a Prefeitura paga 4,5% por trabalhador e cada servidor paga 5,5% do salário para ter direito ao benefício. Mesmo assim, em 2018, as contas do IPAG Saúde fecharam com um déficit de quase 6,5 milhões de reais. A solução proposta pela Prefeitura é a implantação de um plano privado sem recursos públicos. Um plano coletivo seria montado especialmente para a Prefeitura, trazendo algumas vantagens e diferenciais dos planos contratados de forma individual, que possa abarcar toda essa massa, que hoje são 9.400 vidas no IPAG Saúde, bem como os outros 2.200 servidores que hoje não contam com nenhum tipo de plano de saúde. E agora atenção para a situação em Porto Alegre, onde a greve dos municipários da capital está suspensa. A categoria retorna ao trabalho amanhã a partir das 7 horas da manhã nos postos de saúde e nas escolas do município. E o funcionalismo público de Porto Alegre promete uma nova movimentação forte para maio, data base da categoria. Jovens em diferentes áreas de estudo serão selecionados para trabalhar em uma empresa que é líder em auditoria, consultoria tributária e de negócios. As vagas são aqui em Porto Alegre. O programa Nova Geração da PwC Brasil está com as inscrições abertas. Interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril. O objetivo é recrutar estudantes matriculados a partir do 2º ano de faculdade ou que tenham se formado há, no máximo, 2 anos. As áreas de interesse são administração, ciências contábeis, ciências econômicas, cursos de TI e direito. O processo seletivo acontece de março até maio, com atuação prevista para iniciar no 2º semestre deste ano. Mais informações no site www.pwc.com.br. E nós voltamos daqui a pouco com a previsão completa do tempo para os próximos dias no estado e ainda as informações sobre uma dieta muito especial que alguns animais do Gramado Zoo aproveitaram para fazer nesta terça-feira de calorzinho, em pleno outono. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Um moderno sistema de monitoramento está garantindo o abastecimento de água em Canoas. Quando existe o risco de falta da água, técnicos são acionados para resolver o problema antes que a população perceba. Uma nova tecnologia tem ajudado os moradores da região metropolitana a verificarem o abastecimento de água e esgoto. O Centro de Controle de Operações foi instalado em Canoas e monitora o nível de pressão da água nas casas. Nós temos mais de 60 pontos de pressão espalhados ao longo da cidade, o que faz com que a gente detecte muito rápido quando tem algum vazamento de água na cidade.
Com esse sistema, os usuários recebem suporte antes mesmo de perceberem a falta da água. Nós temos condições de antecipadamente prever momentos de falta de água, prejuízos em alguns bairros de cidades e, com isso, cada vez mais prestarmos bons serviços e antecipando e não tendo, fundamentalmente, o cliente aquela interface de falta de água. Nós conseguimos nos antecipar e prever essas situações. Aqui nesta estação são tratados 800 litros de água por segundo. São 6 processos até a água se tornar potável. E depois são abastecidos 150 mil habitantes. Além do abastecimento do município, a estação ainda envia água tratada para mais 4 cidades. Parabéns aí, porque afinal de contas, onde tem água tratada tem a Corsã, onde tem Corsã tem mais qualidade de vida, a água é saúde, a água é vida, né? Parabéns aí a todos do governo do estado do Rio Grande do Sul e os técnicos da Corsã por esse serviço. A terça-feira amanheceu gelada nos pontos mais altos do estado. Em São José dos Ausentes fez 4 graus e 9 décimos. Lu, o que vem por aí amanhã, Lu? Olha, Felipe, amanhã a gente continua tendo assim essa cara do outono, mas a temperatura não baixa tanto na madrugada como que a gente viu hoje, né? Vamos dar uma olhadinha então no mapa. A quarta-feira, então, ela vai ter tempo seco no oeste, Campanha e noroeste. No leste, a gente vai ter um aumento da nebulosidade e aí pode ter algum nevoeiro no amanhecer. No litoral, tem chance de chuva fraca, algum chuvisco. Mínima de 11 graus em Caxias do Sul e em Pelotas a máxima não passa dos 23 graus. Aqui em Porto Alegre, quarta-feira de sol e nuvens, temperatura entre 14 e 25 graus. E como a gente vê aí ó, até sábado, pelo menos, o tempo seco continua por aqui, tendo ali alguma variação de nuvens. Ao longo da semana, o que a gente nota? Que as mínimas continuam baixas, mas as máximas, ou seja, à tarde, começa a ficar mais quente ao longo aí desta semana. A gente vai ter um pouquinho mais de calor à tarde. Pelo menos para dormir, Felipe, vai estar fresquinho. Maravilha. Lu, eu sou daqueles que adoram sorvete, picolé, inverno, verão, outono, primavera, para mim não interessa. Agora é o seguinte, eu tenho uma boa parceria, o pessoal do Gramado Zoo lá, os nossos queridos animais, lindos animais, também curtem um picolé. Até porque eles gostam ali ó, de aproveitar aí os últimos instantes, né, dessa temperatura mais agradável, esse restinho de calor, né, nesse início de outono. Então, antes do frio mesmo chegar, alguns animais se deliciaram, Felipe, olha só, comendo picolés especiais nesse dia que foi ensolarado, temperatura muito agradável lá em Gramado. Os macacos, por exemplo, ganharam esses picolés que são feitos de frutas congeladoras ali, ó. A gente vê até um kiwi ali, né? Sim, e aí eles ficam lá se divertindo, né? Bem, se deliciando com esses picolés. A anta também se refrescou. Olha só que paixão, olha que coisa querida. Olha, ele tá comendo ali todo o picolé. O veterinário do zoológico diz que esse tipo de atividade ajuda muito na adaptação dos animais ao ambiente, né? Ou seja, ao cativeiro, ao zoológico. Maravilha. Os outros animais que também aproveitaram essa refeição especial, esses picolés, foram as iraras, que parece até uma lontra, né? Mas na verdade são iraras, o nome desse animalzinho aí tão bonitinho. Hoje foi então a despedida desse tipo de dieta refrescante à base de picolés e agora, com a chegada do frio, os animais ganham alimentos mais calóricos, né? Assim como nós humanos adoramos, enfim, refeições mais pesadas, os animais também. Daí eles ganham polenta, pinhão, amendoim e bergamota, o que também eu adoro, né, Felipe? Você adora aí o picolé, mas eu adoro também. Fecho com essa dieta também, viu? Esse menu especial de inverno. Você é da onde, Lu? Eu sou de Butiá, você é de? Porto Alegre. Você é de Porto Alegre, então parabéns, porque eu moro na tua cidade, escolhi a tua cidade para morar e como eu, milhares que vieram de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil, do exterior. Maravilha, parabéns, hein, Lu? Obrigada, né? A Porto Alegre merece. E a gente encerra o jornal com lindas imagens da nossa capital, que comemora 247 anos. Amanhã eu converso aqui no segunda edição com Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, a respeito da cidade. Parabéns, Porto Alegre, feliz 247 anos. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrar anexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos.
aos corações sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.